Lá nos Estados Unidos, você sabia que é proibido utilizar como prova contra o policial a câmera? É? As imagens? Não sabia. E aí eu explico por quê. Porque, por exemplo, a câmera ela grava em 60 frames por segundo em 4K. Eu acredito que chama os lumens dela, né? A captura de lumens dela, se você pegar uma imagem no celular do ambiente totalmente escuro, você pega na câmera, parece que é de dia. Uhum. Então, ou seja, a imagem é distorcida da realidade, do que o olho humano está enxergando. Bem como a situação. Muitas vezes você vai sacar uma latinha dessa, eu posso enxergar uma arma, dependendo do nível de estresse que eu esteja, na atuação, da onde eu tenha vindo. Você imagina nessa própria troca de tiro que o tenente estava. Ele acabou de ser baleado, ele acabou de tomar um monte de tiro de fuzil, de repente me aparece um cara com um objeto escuro na mão, num ambiente escuro. E esse tenente efetua disparo contra essa pessoa. E muitas vezes as imagens também... Tu devia ter pensado. Não. Pô, irmão, o que é isso? É um porque fuzil? as pessoas justamente, muitas vezes, quando é utilizado no processo, o que é feito? O desdobramento dos frames, 60 frames por segundo, são 60 fotos. Então o cara pega foto a foto, aqui, ó. Nesse exato momento ele deveria ter visto que era uma garrafa de coca e que não era uma arma. Tem se utilizado isso processualmente, e aí é onde os policiais que estão atuando, o cara começa a ficar amedrontado. Ele fala, porra, mano. Tem uma situação, por exemplo, se eu não me engano, foi em Ribeirão Preto, que o policial tinha tomado um monte de tiro, na sequência tem um indivíduo descendo do carro, o policial efetua disparo nesse cara. E aí foi feito o desdobramento das imagens, que passou até no Fantástico. E aí foi feito o desdobramento das imagens e começaram a utilizar para falar que o policial não deveria ter atirado naquele segundo indivíduo. Aí você fala, peraí, meu irmão. Você está tomando tiro, sua vida está sob risco, é fração de segundo, você atira ou não atira. E aí é onde que eu acredito que aqui não se deveria utilizar as imagens, até porque a própria Constituição prevê que você não pode constituir prova contra si mesmo. E você está ali constituindo prova, então assim... inclusive existe um estudo americano também, que se eu não me engano foi feito pela FBI, que comprova que as imagens elas geram uma distorção da realidade do que você enxerga no momento de estresse. E já existe esse estudo, tem um estudo americano sobre isso. Então, assim, eu acho excelente, tem trazido benefícios com relação a conjunto probatório para elucidar uma ocorrência. Porém, também em situações que muitas vezes o policial sob estresse ali na adrenalina agiu, os policiais têm sido... Condenação eu não me recordo ainda de ter havido. Porém, gera todo um desgaste. Você imagina que você é policial, o policial ganha muito bem, né? Aí você tem que responder um tribunal do júri e para começar um advogado vai te cobrar R$100.000 para você defender. Então, o policial sofre. Aí muitas vezes o policial é submetido a 1, 2 vezes ao júri, meu irmão. Imagina, o cara tem que vender a casa. Chega o Nantes para mim e fala assim, cadê o documento? Aí eu faço assim. Pronto. Exatamente. Toma aqui meu documento. Exatamente. Vou tomar? Agora, a câmera atrapalha uma coisa também importante, é o seguinte. Isso a gente pode falar hoje, nós somos aposentados, tá? Mas eu tive um caso recente onde um policial da ativa do Rio de Janeiro me confessou o que ele fez para esclarecer o crime contra o Tim Lopes. Então imagina a seguinte situação, o Tim Lopes foi fazer um trabalho e ele sumiu. Foram na delegacia do Rio e lá estava um policial civil, e lá tem outras nomenclaturas, é o detetive, e foi atendido por um rapaz que era jovem, chamado Daniel Gomes. E ele atendeu e ele percebeu a gravidade dos fatos. Ele reuniu um monte de polícia, foi lá para a Vila Cruzeiro, fizeram uma varredura, ouviram zum, 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 se o Lopes sumiu. E na cabeça deles ele podia ter estado em refém. Ok. E uma pressão da imprensa, da Rede Globo, onde está o Tim Lopes, e aquilo ficou dias, e estava na mão desse investigador, desse detetive. Bom, ele está lá trabalhando, e isso ele me contou no meu YouTube, na Cena do Crime, ele contou isso, e eu até fiquei preocupado, mas depois ele explicou por que ele contou. Algo que um policial não conta. E daqui a pouco eu quero falar o problema da câmera.
Ele estava trabalhando no 7º dia do desaparecimento do Tim Lopes, quando a polícia militar chega com um traficante que foi pego com droga para ser preso. Falou, ô, Daniel, como tá aqui, ó, pegamos esse cara aqui em flagrante. Beleza. Ele começa a conversar, vocês pegaram ele aonde? Vila Cruzeiro. Pô, Vila Cruzeiro ele já lembra do Tim Lopes. Ele chega, ele pega esse rapaz, leva para uma sala e fala, você é da Vila Cruzeiro? Ele falou, sou. Ele falou, meu, o que aconteceu com o Tim Lopes? O cara olhou para ele e falou assim, mas por que eu vou falar para você? Eu tô preso, filho. Pô, você tá me tirando? Ele falou, não, mas você sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, olha, vou ser muito sincero com o senhor. Eu não sei. Mas se eu bater papo com 3, 4 pessoas, eu vou descobrir quem é. E aí, olha a situação que tá a polícia. Ele, policial com uns 35, 40 anos, ele pegou e falou o seguinte, se eu te soltar, você me fala o que fizeram com ele? O cara falou, eu prometo que eu falo. Porque eu tô em cana. Ele estava em cana no tráfico. E fica preso um tempo. Ele não queria ser preso. E o policial também confiou no semblante dele. Ele tinha um celular velho, deu o celular na mão e falou, olha, você vai lá, você conseguindo alguma coisa, você me liga e joga fora o seu celular. Só que tinha 2 policial militar. Mas é tudo parceiro, policial de área, policial, tudo parceiro. Ele chamou os 2 PM e falou, olha, o cara pode ser que ele me ajude a resolver o caso do Tim Lopes. Os polícias entenderam, porque era um crime menor para você resolver um crime maior. Daqui a pouco eu pego esse cara de novo. Você entendeu? E tem até uma justificativa legal quando você faz isso, doutor. Você ainda pode, mas infelizmente não é bem interpretado. Não poderia ser bem interpretado se estivesse sendo gravado. Isso aí não, mas se tivesse gravado, não teria. Estou entendendo. Então o que aconteceu? Esse cara soltou o traficante, que era do Comando Vermelho. E esse cara, ele falou, eu vou cumprir minha palavra, porque no Rio o bicho estrala. Ele falou, eu vou cumprir. Bom, deu 70 horas, toca o telefone do Daniel Gomes. Falou, olha, o negócio é o seguinte, pega papel aí. Contou tudo o que aconteceu. Ele falou, olha, ele foi tirado da Vila Cruzeiro, foi levado para outro lugar, foi levado... O local onde queimaram ele no forno de micro-ondas e os restos, as cinzas estão em tal lugar. E ele falou, pega a caneta. Igor, o cara fez um mapa. Falou, você vai subir o morro tal, você vira na 3ª árvore. E eu fiz um X. O Daniel Gomes pega tudo aquilo, junta a polícia, vai... E chega nesse lugar como se fosse o mapa do tesouro. E chegando lá, ele encontra debaixo da pedra uma série de cinzas. Só que nessas cinzas tinha um pequenino pedacinho de uma costela, aonde se podia fazer o exame de DNA. E junto tinha um pedacinho da câmera, da microcâmera da Rede Globo que estava com ele. Foi feito o exame de DNA. O que aconteceu? Era o Tim Lopes, ele deu o nome de todos que participaram e todos foram presos. Por que eu contei essa história? Primeiro, por que o Daniel Gomes me contou essa história? Eu fui para o Rio para ele me contar. Porque ele falou para mim, ele já está com 72 anos na ativa e o crime que ele cometeu está prescrito. Aí sim, pô, entendi. Corajoso, porque eu falei para ele, você está me dando essa exclusividade e você está contando uma história da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porque ninguém sabia como que esclareceram a morte do Tim Lopes. Foi o Daniel Gomes cometendo, entre aspas, um crime. E o que o sargento falou, eu só quero complementar isso, o policial antigamente fazia troca. É verdade ou mentira? Troca da cana. Fazia troca da cana. Você tem uma cana pequena, você fala, me entrega a casa-bomba, me entrega o traficante. O cara, às vezes, entrega. Às vezes você pode até confiar e dar o burro. Hoje, com a câmera, acabou a troca. Então, se você falar para mim o grande prejuízo, além desse que o Nantes fala, que uma má interpretação da imagem, essa troca que você vê em todo filme americano, que o policial troca, isso acabou com a câmera. Então você deixa de esclarecer um crime maior, de fazer uma troca, porque a câmera, se o policial fizer isso e isso vir à tona, é cadeia. Pode perder o cargo. Mais um prejuízo da câmera, bem nessa linha do que o senhor está falando, nós trabalhamos com muita informação nas ruas. Então, muitas vezes, no interior da comunidade, fazendo uma incursão, às vezes porque tem muita gente de bem dentro das favelas. Sabe disso aí.
E às vezes você encontrava a Dona Maria lá, ô Dona Maria, vamos que eu tomar um café aqui, tá cheiroso. Você chegava lá, começava a conversar com ela, a mulher simpatizava, não aguenta mais o traficante na porta de casa. Falava assim, ó, a casa do lado ali. Então você saía, entrava em mais meia dúzia de casa, para o cara não se ligar que você tinha saído da casa da Dona Maria, e depois você ia lá e dava o flagrante.